A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei em que momento você está nos acompanhando nesse momento, mas eu louvo a Deus pela sua vida e por sua companhia aqui comigo em torno de Cristo, em torno da palavra de Cristo. E esse trimestre, como todos os demais, está sendo uma bênção porque nós estamos estudando a palavra de Deus. E esse trimestre trata de um assunto muito importante que é sobre Apocalipse. Mas sem perda de tempo, a nossa aula de hoje tem cujo título principal, como você pode acompanhar. Lição 3. Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Antes de dar prosseguimento à nossa aula, eu quero apresentar a Deus em oração. Esta aula, a minha boca e os seus ouvidos, para que Deus fale comigo e com você. Senhor Deus, nosso Pai, que é o elo que nos une aqui, nesse trabalho, nesse canal. Eu quero apresentar a Ti esta aula, quero apresentar a Ti o meu ministério, o ministério do meu irmão, da minha irmã, desse aluno, desse professor, dessa professora. Eu não conheço ele, mas o Senhor conhece a cada um de nós, como o Senhor afirma lá nas 7 igrejas do Apocalipse, que o Senhor conhece cada um. E nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. E eu quero apresentar a Ti esse trabalho, para que o Senhor faça morada em nós, para que o Senhor nos aperfeiçoe, e para que o Teu nome seja engrandecido e conhecido através de nossas vidas. E eu abençoo cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto-aula da nossa aula de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, que dizia: Escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os objetivos da nossa aula são 3 objetivos. Primeiro, mostrar a necessidade de arrependimento. Segundo, ensinar que a promessa é para aquele que vencer. E terceiro, incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Então, diante desses objetivos, a nossa aula de hoje ela vai de encontro a estudarmos quem é o Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo nas nossas vidas e principalmente no que diz respeito na preparação para o arrebatamento. Agora, o interessante é que a gente poderia se perguntar, ou a gente pode se perguntar, ou eu e você já fizemos esse questionamento. Poxa, por que o autor da revista não veio logo falando sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, sobre as iras do Senhor, sobre as trombetas, sobre o cavalo amarelo? Mas é importante sabermos que antes de Deus trazer todas essas revelações por meio de Jesus Cristo a João, Deus ele falou com sua igreja, usando João, sobre arrependimento, sobre voltar ao primeiro amor, sobre voltar às primeiras obras, sobre lavar suas vestes, sobre comprar ouro de Deus, sobre vestir roupas brancas, sobre a importância da santidade. Não adianta nós falarmos sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, sobre os tipos de arrebatamento, parcial, se nós, como igreja, nós não prestarmos atenção nos avisos que o Senhor nos deixou. Porque a nossa aula de hoje também vai falar sobre os 7 tipos de cristãos que já existiram, que existem e que estão a existir até o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Então, eis aí a importância de nós prestarmos atenção nessa mensagem, porque a aula de hoje vai falar sobre a mensagem de Cristo para a sua igreja, para mim e para você. Mas na próxima aula, nós estaremos estudando a lição 4 sobre o arrebatamento. E eu convido a você a continuar nos acompanhando, comentando a nossa aula. Tire as suas dúvidas comigo, faça as suas perguntas.
dê sua contribuição, comente nossos vídeos, curta, acione o sininho, compartilhe o nosso vídeo, abençoe mais pessoas para que o reino de Deus seja mais conhecido e a palavra de Deus seja conhecida também. Tópico 1, a mensagem profética. Que mensagem profética é essa, professor? De arrependimento. Jesus falando em Marcos, capítulo 13, versículo 13 e versículo 33, ele diz o seguinte: sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. E é isso que nós estamos procurando fazer aqui nesse trimestre, durante a nossa vida cristã. Procurando vigiar, procurando alertar-nos uns aos outros, porque a igreja é um só corpo. No penúltimo trimestre, nós estudamos sobre Efésios, sobre as armas do cristão, onde fala em Efésios que nós somos um só corpo, onde Cristo é o cabeça desse corpo, é o cabeça da igreja. No nosso canal temos um vídeo falando sobre isso. Então nós, como cristãos, nós estamos aqui ajudando um ao outro em oração, em palavra, em exortação. E quem nos confronta, quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E nunca foi tão importante, sempre será importante nós sabermos da nossa pequenez, da nossa insignificância e da nossa falta de poder. Porque nós não temos poder para nada. Não é o nosso intelecto, não é por nosso mérito que nós somos salvos. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Então é indispensável, todos os dias, nós temos essa noção de arrependimento. De arrependimento pelos nossos pecados de palavras, pecados de pensamentos, pecados de omissão, pecados de atitudes. E levarmos essa palavra de arrependimento. Porque o Evangelho hoje também tem sido muito deturpado. Onde tem sido pregado o Evangelho, onde massageia-se o ego das pessoas, onde não se confronta as pessoas com a palavra, com a verdade, porque o Evangelho é que vai moldar as pessoas, porque nós não temos que evangelizar as pessoas apenas para elas viverem aqui nessa terra, mas é para que elas sejam, para que nós venhamos ir para o céu, porque o arrebatamento ele irá acontecer. Ele vai acontecer, como Jesus falou. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Porque ele não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então é real. Nós não sabemos quando vai ser. E é importante nós cultivarmos uma vida de santidade, como nós estudamos na aula passada. Veja bem, meus irmãos. Agora eu quero que vocês prestem atenção na estrutura de cada mensagem que Jesus irá escrever para cada uma dessas 7 igrejas. Elas são caracterizadas dessa seguinte maneira, as cartas e suas estruturas. Veja bem, tem o elogio, tem a crítica, tem a instrução e tem a promessa. E também tem os atributos do próprio Cristo Jesus, que nós vamos abordar mais a seguir. A primeira igreja que Jesus irá abordar será a igreja de Éfeso, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Nós já trabalhamos esse conteúdo aí no vídeo anterior, que você pode acompanhar no nosso canal, mas eu quero enfatizar novamente com você sobre essas mensagens a essas igrejas interessadas por Cristo Jesus. O elogio a essa igreja de Éfeso: rejeitava o mal, perseverava e tinha paciência. A crítica: não tem um amor fervoroso por Cristo, não tinha o primeiro amor, não praticava o primeiro amor, precisava praticar as primeiras obras que realizava no princípio, foi a instrução. E qual foi a promessa que Jesus ofereceu a essa igreja? Dar-te-ei a árvore da vida. Aí eu quero fazer uma leitura do comentário bíblico MacArthur sobre esse contexto e sobre a igreja de Éfeso. E eu quero que você preste bem atenção, porque são informações muito importantes para você, aluno, para você, professor. Éfeso era uma cidade do interior, a 5 quilômetros do mar, mas a larga desembocadura do rio Caístro permitia fácil acesso e fornecia o maior porto da Ásia Menor.
A cidade ficou conhecida como a porta de entrada para a Ásia. Era o centro de adoração a Ártemis, grega, e Diana, romana, cujo templo foi uma das 7 maravilhas do mundo. Paulo pastoreou lá por 3 anos, isso está em Atos, capítulo 20, versículo 31, e João estava em Éfeso quando foi preso por Domiciano e exilado a 80 quilômetros a sudoeste de Patmos. Aí MacArthur irá comentar o seguinte sobre a igreja de Éfeso. Sua pureza doutrinária e moral, seu zelo inalterável pela verdade, seu serviço disciplinado, não substituíam o amor por Cristo, o qual eles haviam abandonado. A segunda igreja é Esmirna, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Qual foi o elogio que Cristo fez? Graciosamente enfrento o sofrimento. Crítica nenhuma. A instrução, ser fiel até a morte. E a promessa, dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna significa mirra, substância frequentemente usada para perfumar e ungir os cadáveres com fins aromáticos. Chamada de coroa da Ásia, essa antiga cidade, hoje localizada na Turquia moderna, era a mais bela da Ásia Menor e um centro de ciência e medicina. A terceira igreja, Pérgamo. Qual foi o elogio à igreja de Pérgamo? Mantém a fé em Cristo. A crítica, tolera a imoralidade, idolatria e heresia. E a instrução, arrepender-se. E a promessa, o maná escondido e a pedra com um novo nome. Mas quem é a igreja de Pérgamo e a cidade de Pérgamo, historicamente e geograficamente? Significa literalmente cidadela, é a palavra da qual provém pergaminho. Pérgamo, atual Bérgama, foi construída em uma colina de 300 metros, em uma planície ampla e fértil, a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu. Foi a capital da província romana da Ásia Menor por cerca de 250 anos. Era um centro religioso importante para os cultos pagãos de Atena, Esculápio, Dionísio ou Baco, o deus da embriaguez, e Zeus. Foi a primeira cidade na Ásia a construir um templo para César. Foi em 29 depois de Cristo. E se tornou a capital do culto de adoração a César. Por isso que Deus criticou eles, porque eles toleravam a idolatria, a imoralidade. E a idolatria dava-se principalmente através de quem? Adoração ao imperador. E quantas pessoas hoje dentro das igrejas estão adorando homens, adorando pastores, políticos? Aí veja bem sobre Esculápio. Esculápio era o deus da cura, era o mais associado a Pérgamo. Ainda hoje seu formato de cobra é o símbolo médico, ou seja, o símbolo da medicina é uma serpente, não é? Mas tem a ver com esse contexto aqui, veja só. A famosa escola médica conectada ao seu templo misturava medicina com superstição. Uma prescrição exigia do adorador que dormisse no chão do templo, permitindo que as cobras se arrastassem sobre seu corpo e assim lhe infundissem poder de cura. Antipas, provavelmente, o pastor da igreja, que é a fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Diz a tradição que Antipas foi queimado até a morte dentro de um touro de bronze. A quarta igreja, Tiatira, o elogio tinha amor, serviço e fé, a paciência é maior que no início. A crítica tolera cultos idólatras e imoralidades. A instrução, o julgamento está por vir. Manter a fé. E a promessa, o governo sobre nações e receber a estrela da manhã. Tiatira, localizada no meio do caminho entre Pérgamo e Sardes, essa cidade esteve sob domínio romano por quase 3 séculos, 190 depois de Cristo. Como a cidade situava-se em um longo vale que se estendia por quilômetros até Pérgamo, não contava com defesas naturais e tinha uma longa história de destruição e reconstrução. Originalmente, era povoado por soldados de Alexandre o Grande, sendo pouco mais que um posto militar para proteger Pérgamo. Lídia
vieram dessa cidade a negócios e foram convertidos sob o ministério de Paulo. Isso está em Atos 16, versículo 14 e 15. Jesus irá fazer uma crítica porque se tolerava lá um espírito de Jezabel. Provavelmente um pseudônimo para uma mulher que influenciou a igreja da maneira como Jezabel influenciou os judeus do Antigo Testamento em idolatria e imoralidade. Quinta igreja, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Elogio, alguns mantiveram a fé. Crítica, uma igreja morta. Instrução, arrependimento, fortalecer o que resta. E a promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Sardes, situada em uma acrópole natural, se eleva a cerca de 500 metros acima do nível do vale. A cidade moderna Sardes era quase inexpugnável. Sua indústria principal era a colheita de lã, a tintura e a confecção de roupas. Por isso que Jesus falou para eles adquirir roupas brancas. A igreja em Sardes estava morta, ou seja, basicamente era povoado por pessoas não redimidas e não regeneradas. As vestes brancas traduzem santidade e pureza. Essas vestes brancas estão reservadas para Cristo, os santos, os anjos e a igreja glorificada. No mundo antigo, vestidos brancos eram usados comumente em festas e celebrações. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13. Elogio, perseveraram na fé, nenhuma crítica. Qual foi a instrução? Manter a fé e a promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Filadélfia, localizada em uma colina de 48 quilômetros a sudeste de Sardes, a cidade, atualmente Al-Azerri, foi fundada aproximadamente em 190 d.C. por Átalo II, rei de Pérgamo. A cidade era uma parada comercial importante na principal rota de negócios, a chamada Estrada Imperial, uma rota de correspondência do primeiro século. Embora essa igreja não seja mencionada em outro lugar na Escritura, provavelmente foi o fruto do ministério expandido de Paulo em Éfeso. E por fim, Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 a 22. Elogio? Nenhum. Crítica? Eram indiferentes. Instrução? Tem que ser zelosos e arrepender-se. E a promessa? Compartilhar o trono de Cristo. Laodiceia, localizada no vale do rio Lico, a área sudoeste de Frígia, Laodiceia tornou-se o centro comercial mais rico e importante da região. Era principalmente conhecido por 3 setores: bancário, lã e medicina, especialmente pomada para os olhos, um abastecimento de água local inadequado, forçou a cidade a construir um aqueduto subterrâneo. Todos os 3 setores, assim como o inadequado abastecimento de água, desempenharam um papel relevante nessa carta. A igreja começou pelo ministério de Epáfras, enquanto Paulo pastoreava em Éfeso. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Paulo nunca visitou Laodiceia pessoalmente. Aí Jesus vai falar para eles porque eles não eram frios nem quentes, eles eram mornos. Aí MacArthur vai comentar o seguinte: ou seja, Tépido e Herápolis, nas proximidades, era famoso por suas águas termais, enquanto Colosso era conhecido por seu frio e refrescante córrego nas montanhas. Mas Laodiceia tinha uma água suja e morna que fluía por quilômetros através de um aqueduto subterrâneo. Os visitantes não acostumados a isso imediatamente a cuspiam. A igreja de Laodiceia não era nem fria, rejeitando abertamente a Cristo, nem quente, cheia de zelo espiritual. Ao contrário, seus membros eram mornos, hipócritas, que professavam conhecer a Cristo, mas não pertenciam verdadeiramente a eles. Meus irmãos, mas quais eram os propósitos de Cristo com essas cartas? Aí eu quero analisar com você, segundo o manual de escatologia do professor J. Dwight Pentecost, sobre os propósitos dessas mensagens para as 7 igrejas que Jesus endereçou. Aí, Dwight Pentecost ele vai dizer o seguinte:
O período de tempo de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que nós temos abordado até agora, no livro de Apocalipse, João está escrevendo a respeito de coisas passadas, coisas atuais e futuras. Preste atenção. Então, Pentecostes está falando aqui, que João está escrevendo de coisas passadas, coisas atuais e futuras. E quais são os propósitos? Um propósito tríplice para a composição das 7 cartas pode ser indicado. Primeiro, João está escrevendo às 7 congregações locais para suprir as necessidades de cada uma dessas assembleias. Então, segundo Dwight Pentecoste, essas cartas têm um propósito literal, que são para essas igrejas membros históricas e geográficas. Segundo propósito, essas cartas revelariam os vários tipos de indivíduos e assembleias por toda a era, ou seja, por toda a era cristã. Aí ele vai citar um autor aqui, 6, que é soletrado o seguinte, S-E-I-S-S. Afirma o seguinte: as 7 igrejas representam 7 variedades de crentes, tanto verdadeiros como falsos. E outro autor ele vai citar o seguinte também. Pember diz: quando consideradas como um todo, elas exibem cada fase da sociedade cristã que será encontrada nas várias partes do reino cristão, e assim capacitar o Senhor a dar conforto, conselho, exortação, aviso e ameaça, dos quais algo poderia aplicar-se a qualquer circunstância possível de seu povo até o fim desta era. E o terceiro propósito, há nas cartas uma revelação profética quanto ao decurso da era. As 7 igrejas parecem ter sido selecionadas especificamente por causa do significado de seus nomes. Éfeso significa amada ou talvez relaxamento. Esmirna significa mirra ou amargura. Pérgamo significa torre alta ou completamente casada. Tiatira significa aqueles que escapam ou renovação. Filadélfia significa amor fraterno. Laodiceia significa o povo reinando ou ensinando ou o julgamento do povo. Os nomes em si sugerem o desenvolvimento dos períodos durante o século. Aí ele vai citar o seguinte, eu quero que você preste atenção. Eu sei que uma aula de leitura não é aquela metodologia ideal, adequada, mas são conhecimentos que só por decorar não é suficiente. Então eu prefiro fazer uma leitura para que você, professor, você, aluno, possa fazer sua anotação. Você vai pausando o vídeo aí e fica melhor para todos nós entendermos. A respeito desse desenvolvimento, Dwight Pentecoste ele cita Scott, que escreve: pretensão e abandono eclesiástico do primeiro amor caracterizaram o término do período apostólico. Então, é a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Depois disso, ocorreu o período dos mártires, que nos leva ao fim da 10ª e última perseguição sobre Diocleciano, a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Olha só a relação que ele está fazendo aqui. Scott sendo citado por Dwight Pentecoste. Espiritualidade decadente e secularismo crescente andaram juntos desde a ascensão de Constantino e seu apoio público ao cristianismo até o século VII. Isso caracteriza a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 ao 17. A igreja papal, que é obra-prima de Satanás na terra, é testemunha na assunção de autoridade universal e perseguição cruel aos santos de Deus. Seu reinado malévolo compreende a Idade Média, cujas características morais foram bem descritas como de trevas. O papado seca de tudo que toca. É a igreja de Tiatira. Essas descrições que acabei de falar. Capítulo 2, versículo 18 ao 29. A reforma foi a intervenção de Deus em graça e poder para quebrar a autoridade papal e introduzir na Europa a luz que durante 300 anos queimava com mais ou menos brilho. O protestantismo, com suas divisões e apatia, demonstra claramente quão longe ele está do ideal de Deus e da igreja e do cristianismo. É a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Outra reforma, igualmente a obra de Deus, caracterizou o início da última era, que é a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7 ao 13.
O estado geral da atual igreja nominal, o de ser morna, é o mais detestável e nauseante de todos os descritos até agora. Podemos denominar a última fase da história da igreja as vésperas do julgamento de período sem Cristo, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Prestar atenção aí, né, meus irmãos? Depois você volta aí o vídeo aí e você analisa. E se você puder também, adquira esse livro, vale a pena, muito bom. Estou começando a ler ele agora, estudar ele agora. Muito bom para a gente estudar e conhecer a escatologia bíblica, que é um assunto muito complexo, mas muito enriquecedor sobre os dias atuais e sobre as eras vindouras. E por fim, eu quero que você preste atenção agora aqui nesse próximo slide, né? Porque o Dwight Pentecost ele vai fazer um paralelismo entre Mateus capítulo 13 e Apocalipse capítulo 2, versículo 3, que fala dessas 7 igrejas. Veja só. Ainda que a forma misteriosa do reino não seja sinônimo da igreja visível, já que o período de tempo é essencialmente o mesmo nas duas passagens, podemos razoavelmente esperar que haja um paralelismo de desenvolvimento. A tabela seguinte ilustrará o paralelismo geral. Veja só, vocês podem observar, meus irmãos, né, que ele faz um paralelismo, né, estabelece uma relação entre as parábolas de Jesus, que são 7, lá no capítulo 13 de Mateus, com as 7 igrejas, as 7 mensagens para essas igrejas, né, de Apocalipse 2 e 3, né? Vai estudar em casa melhor, você vai pausar esse vídeo, você vai dar uma estudada, você professor, você aluno vai dar uma estudada melhor, porque se eu for comentar essa tabela aí, vai tomar mais o nosso tempo da nossa aula. Aí você estude melhor isso aí para ter um melhor entendimento e vá deixando seus comentários, faça seus questionamentos aí que nós vamos estudar para respondermos qualquer pergunta. Amém? Nessas mensagens de Cristo também, como eu falei antecipadamente, Jesus também revelou também seus atributos e eu quero que venhamos conhecer cada um desses atributos de Jesus Cristo. Veja só. Na mensagem à igreja de Éfeso, ele escreveu o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então Deus é um Deus que se movimenta, um Deus que está sempre se movendo no meio da igreja. E nós, como igreja, também nós não podemos ficar parados. Nós precisamos buscar voltar ao primeiro amor, nós precisamos arrepender, nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos falar do reino de Deus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar, nós precisamos ajudar o próximo. Nós somos filhos de Deus. A mensagem à igreja de Esmirna caracteriza também outros atributos de Cristo. Aquele que é o primeiro e último, que foi morto e ressuscitado. A igreja de Pérgamo, quais são os atributos que Jesus revelou a essa mensagem, a essa carta endereçada a essa igreja? Assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados, Apocalipse 2 e 12. Tiatira, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzentes, Apocalipse 2, versículo 18. Ou seja, Jesus santificado, glorificado, que é uma das características e ênfases desse livro de Apocalipse, é que Jesus ele é exaltado, ele é glorificado, ele é Deus, ele não é mais aquele Cristo pendurado numa cruz, ensanguentado, sujo, esbofeteado. Não, ele agora é eterno, puro, que vê tudo, conhece todos. Importante destacar que Jesus ele não tem opinião sobre mim e sobre você. Jesus ele tem um diagnóstico. Eu só posso ter uma opinião sobre você. E você também pode ter uma opinião sobre mim, mas quem conhece o meu interior é somente Jesus Cristo. Por isso nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor, dar crédito à palavra de Deus e buscarmos cada dia mais a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E a paz com todos, né, meus irmãos? Em relação à mensagem à igreja de Sardes, Jesus falou o seguinte, Apocalipse 3 e 1. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Então, Jesus ele é o próprio Deus. Ele é Deus e ele está no trono e que está também no meio da igreja. Ele tem prazer e ele morreu foi pela igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, porque ele é o cabeça, aleluia. Apocalipse 3 e 7, na mensagem para a igreja de Filadélfia, assim declara aquele que é santo e verdadeiro, aquele que possui a chave de Davi,
O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. E a igreja de Laodiceia, quais foram os atributos? Em Apocalipse 3, versículo 14, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, tudo isso aí corrobora, né, a mensagem do Apocalipse, do arrebatamento, que Jesus, quando estava aqui como homem, lá em Marcos, lá em Mateus, ele já vinha pregando: arrependei-vos, não cabe a vocês julgar o dia e a hora que haverá arrebatamento, mas estejais atento, aguarde azeite. Então, todos esses atributos mostram para mim e para você que devemos dar crédito, porque foi o próprio Deus que falou que ele viria. Então, esses atributos aí mostram muito bem que nós temos que dar, sim, crédito e acreditar na palavra do Senhor. Mesmo que as pessoas venham dizer que isso já foi profetizado, que nunca aconteceu e não vai acontecer, mas nós temos que confiar acreditando. Amém? O tópico terceiro vai falar sobre a mensagem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é consolador, isso está em João 14,6, diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, ele roga ao Pai com gemidos inexprimíveis, aquilo que mesmo eu e você não conseguimos expressar em palavras. O Espírito Santo de Deus traduz isso para Deus em forma de palavras, de mensagens. Então, o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o que nos consola na dor, porque ele foi enviado para nos consolar, para nos confortar e para nos confrontar. Então, ele é a terceira pessoa da Trindade, que desde que Cristo foi assunto ao céu, então é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo também é o próprio Deus, que age em nossas vidas. Ele mora em nossos corações, ele quer morar em nossos corações. E nós precisamos do Espírito Santo para que possamos nos santificar, para que possamos ter nossas vestes brancas, nenhuma mancha, e para que possamos ouvir o som da trombeta e venhamos encontrar com Cristo na glória. Aleluia! O Espírito Santo também, ele reveste e dá dons também para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja ela não prosperaria. Sem o Espírito Santo de Deus, as portas do inferno, elas sim prevaleceriam. Mas como tem o Espírito Santo enviado por Cristo Jesus, que ele falou e prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque o próprio Cristo que falou que a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Então, se ele falou, está falado. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos do Espírito Santo dia após dia. Como? Em oração, em jejum, em consagração, em renúncia, em tomar nossa cruz e seguir após o Senhor, negando a nós mesmos. Nós precisamos nos santificar. Não basta, eu tenho o Espírito Santo de Deus, aceitei Jesus, mas nós estamos negando a nós mesmos, nós estamos renunciando a nós mesmos, nós estamos tomando nossa cruz e seguindo após a Cristo, fazendo o que Cristo fez. E o importante destacar é que a igreja primitiva só começou a operar milagres e salvar vidas quando eles buscaram fervorosamente o Espírito Santo. Esperar em Jerusalém, buscar, porque do alto virá o Espírito Santo, descerá sobre vós. Então foi a partir daquele momento que Pedro pregou e ganhou milhares e milhares de almas e que fizeram milagres até mesmo maiores como Cristo fez. Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também prepara a noiva para o arrebatamento. Olha só, Romanos 8, 11, versículo 14 ao 17, que nos diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, que possamos cada dia mais buscar a presença do Senhor, em jejum, em oração, em consagração, em leitura da palavra, para que possamos ouvir o som da trombeta, para que nós não possamos ser pegos de surpresa, para que possamos guardar azeite, para que possamos ser virgens sábias, virgens prudentes e não loucas, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja. O arrebatamento, o apocalipse, é uma mensagem verdadeira, é de ontem, é de hoje, é de eternamente. Então, que essa aula possa ter trazido o entendimento, trazido conhecimento da parte do Senhor para mim e para você. Eu agradeço demais a sua atenção, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe o seu ministério, seus alunos, e muito obrigado. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.